slow life strategies. Estratégias lentas de vida. Quer dizer, você atrasa a vida adulta. Você atrasa ela. Você não assume suas contas plenamente. Você não sai de casa bancando a sua saída de casa plenamente. Os relacionamentos são extremamente etéreos. Nada como um discurso sobre relacionamento para foder o relacionamento. Né? Alguém que tem discurso sobre relacionamento é alguém que se levanta à distância. Né? E, ao mesmo tempo, muito menos a ideia de ter filhos. Imagina que você tem um grupo de amigos, certo? E esse grupo de amigos experimenta drogas. Fuma maconha. Tenho alguns. Certo? Então, uma experiência muito comum desde os anos 50, 60 para ser barato, 70, 80, 90 até hoje. Então, assim, a experiência concreta mostra que muitos vão fumar um baseado ou vão experimentar alguma outra coisa num determinado momento da vida e vão seguir a vida. Outros não, se fodem nas drogas. Então dá para dizer que o primeiro jovem era sábio, certo? Ele conseguiu, em alguma medida, não se destruir pelo encantamento com a droga, não se ferrar, não destruir a vida dele. Ele conseguiu ir ali, fumar como se fala, certo? De vez em quando. F1, para quem quiser saber também. Certo? Coisa. Fumar né? E, ao mesmo tempo, isso não se transformou no motor destrutivo da vida dele. Agora, é claro que se você falar sabedoria no sentido mais amplo, no sentido de ter experiência de vida, porque uma das coisas que eu acho que faz ajudar você a ter alguma sabedoria é você fracassar. É o contrário, não é sucesso. Sim, sucesso deixa você idiota. É o fracasso que não significa que a gente tem que procurar fracasso, né? Uma vez eu estava num evento e o jornalista falou assim: não, Pondé, você que gosta do fracasso, puta que pariu. Você gosta de dar errado, de não dar certo, cacete, de né? falhar, de ser infeliz. Mas, assim, você que busca essa tristeza. Né? Não precisa procurar porque ela te encontra. Mas assim, então o fracasso, quando você tem dificuldade e tal, isso pode produzir um certo... Fracasso não só no sentido material, fracasso em vários sentidos. Então, nesse sentido, é difícil você ter alguém de 20 anos, sei lá, sábio. Veja bem, o fato é que hoje você tem muito mais gente velha. Sim! Já foi na Vila Prudente? Então... Porra, duas vezes na Vila Prudente. A gente vive rodeado de velho lá na Vila Prudente. É um velho a cada metro quadrado. Eu fui 2 vezes na Vila Prudente. Faz bem, não volta mais. 3? É verdade, eu fui 3. Eu esqueci de uma vez. Eu fui 3 vezes, mas assim... É porque hoje você tem mais gente com mais idade. Então, a imagem do velho sábio é uma imagem muito associada às sociedades mais tradicionais, originárias, como alguns falam. Então, em que se vivia menos, e pessoas que chegaram à vida mais avançada, uma idade mais avançada, elas tinham um acúmulo de experiência, inclusive no mundo em que havia poucas transformações. Uhum. Então, como havia uma continuidade no modo de viver, aquela pessoa que já era rara naquele universo, ela via uma série de coisas que aconteciam e continuavam a acontecer. Hoje, quando você tem algumas transformações, às vezes uma experiência que alguém teve há 50 anos atrás pode não valer tanto para hoje. Então você já quebra um pouco essa dinâmica. E depois, hoje você tem muito mais pessoas mais velhas. O que significa que, evidentemente, você tem uma inflação. Inflação. Você tem uma A inflação. gente vive a inflação de velho. Vai no Yamauchi, é a inflação de velho. É impressionante. Então, você tem uma inflação nesse sentido, tem uma queda do valor. Agora, não há dúvida que, assim, em alguma medida, nem tudo mudou. A gente tem que tomar cuidado, porque existem... talvez uma das coisas que os jovens mais sofrerão hoje em dia, daqui para frente, é quando chegar à conclusão que nem tudo mudou tanto quanto ele achava que tinha mudado. Você tem muita, como a gente diz, literatura especializada no assunto. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, sociólogos. É um objeto de pesquisa constituído. Isso que você acabou de descrever aí. É um fato, é um sintoma, certo? Essa dificuldade de adultar, como os americanos falam, de você... E que adultar
No final do dia, adultar é basicamente você pagar suas contas. Você não tem uma psicóloga americana, que eu acompanho o trabalho dela, chamada Jean Twenge. Tem um livro dela só traduzido no Brasil. Mas a Jean Twenge, ela publicou um artigo em 2017, final de 2017, em que ela usava 4 marcadores para falar dessa infantilização, que é um objeto de pesquisa de um monte de gente. E ela usava 4 marcadores. Ela é uma psicóloga comportamental, né? Jean Twenge. E os 4 marcadores são ganhar dinheiro suficiente para se sustentar, certo? Sair de casa, da casa dos pais, eu quero dizer. Às vezes, sai da casa do pai e da mãe, mas depende deles para bancar a casa em que está morando sozinho. Né? Clássico. Então, assim, o primeiro é ganhar grana para se autossustentar autonomamente, o que muitos jovens abrem mão porque vai cair o padrão de vida. Sair de casa sendo autônomo. Às vezes sai de casa dependendo do que a grana que os pais dão. Ter relacionamentos afetivos que durem mais do que 1 ano. E planejar ter filhos. São os 4 marcadores de adultar. Ô, louco. Certo? E nos 4 marcadores, ela analisa cerca de 48 países, nos 4 marcadores você tem um recuo. O que ela chama, que é uma expressão da psicologia comportamental, slow life strategies. Estratégias lentas de vida. Quer dizer, você atrasa a vida adulta. Você atrasa ela. Você não assume suas contas plenamente. Você não sai de casa, bancando a sua saída de casa plenamente. Os relacionamentos são extremamente etéreos. Nada como um discurso sobre relacionamento para foder um relacionamento. Sim. Né? Alguém que tem discurso sobre relacionamento é alguém que se deve manter distância. Né? E, ao mesmo tempo, muito menos a ideia de ter filhos. Né? Então, ela mostra como, quando você baixa... Ela faz um cruzamento muito interessante, que é o seguinte. Quão melhor é o PIB, há uma tendência de estratégias mais lentas de vida. Quanto maior é o PIB. Quanto menor é o PIB, as estratégias de vida são mais rápidas. Significa que quanto mais as pessoas adultam à medida que elas são mais pobres, grosso modo. Uhum. É isso aí. Isso é infantilização. Então isso é um objeto constituído. E eu sinto... Não é uma impressão. Olha, há uma relação íntima entre publicidade e o conceito de geração. O conceito de geração que a gente tem hoje é uma invenção da publicidade americana. E não é à toa que a gente vincula o conceito de geração a determinadas práticas de consumo. Os objetos aspiracionais e tal. Então, é claro que a partir da publicidade americana, o conceito de geração ganhou credibilidade psicológica, filosófica, antropológica, sociológica, porque virou uma ferramenta de análise comportamental. Mas ela nasceu com a intenção de você identificar certas práticas de consumo, objetos que eram desejados e gerar desejo também por objetos. Então, assim, há uns 2 anos atrás, talvez, no primeiro ano da pandemia, 2020, um aluno, a gente falando na aula lá online e tal, ele contou uma história que ele foi fazer, aluno de comunicação, né? Ele foi fazer entrevista para estágio e a pessoa que o entrevistou disse para ele que naquele lugar onde ele estava, então, se candidatando, você tinha um espaço pet, certo? Que você podia levar seu pet. Ou seja, puta lugar humanizado. A próxima parada é um sanduíche vegano. Entendeu? Isso. Então, espaço pet, quer dizer, é um lugar que está ali empático com você. Então, essa bobagem que você falou que põe... mesa de ping-pong. Mesa de ping-pong, né? E o cara ganha mal, quer dizer, é porque essa infantilização aparece aí. E essa infantilização, ela é parte do mercado mesmo. Né? Porque, inclusive, o jovem, ele é mais... O jovem é o ser mais fácil de você converter a qualquer coisa. Essa ideia de que o jovem é crítico é a invenção da calça jeans, certo?
o jovem é a coisa mais fácil de se convencer a qualquer coisa. Tem pouca experiência de vida, muito hormônio, pensa de forma... os hormônios costumam atravessar o pensamento. Visão de túnel. Visão certo? de túnel. Então... Certo? É. Então, você converte para a religião mais fácil, você converte para a religião política mais fácil, você converte para a ideia de trabalhar num determinado tipo de coisa. Então, você oferece para o cara a ideia de que ele está trabalhando num lounge ou num bar. Então, ele acha que ele está revolucionando. Que nem aqueles caras malucos que ficam trabalhando... sei lá, na Faria Lima aqui em São Paulo, e os bêbados sentam do lado dele porque ele acha que ele está no Vale do Silício, certo? Então, isso é uma característica que eu acho que faz parte da estrutura de como a sociedade se organiza hoje em dia mesmo.